Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje estamos no capítulo 38. No capítulo 38, no livro de Isaías, profeta Isaías. Fala sobre a enfermidade de Ezequias. Em capítulo 38 de Isaías, o profeta relata o episódio em que o rei Ezequias está gravemente doente. Isaías chega a anunciar sua morte. Contudo, Ezequias, se humilha diante de Deus, e o Senhor, mais uma vez, lhe ouve a oração e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Oh, glória, louvado seja Deus. Ele está um homem de oração, não é? Numa posição de rei, mas sabia o caminho certo. O caminho é da humilhação diante daquele que é o grande rei. Não tem posição aqui na terra que não tenha que se humilhar diante de Deus. É rei na terra, mas tem o rei dos reis nos céus, que nós devemos nos humilhar. E aí você viu nos capítulos anteriores, no capítulo 36 e 37, a situação do rei Ezequias ameaçado por Senaqueribe, e ele recorre à oração e Deus dá vitória. Agora estamos vendo ele adoecendo e recorre à oração e Deus dá vitória. Você quer mais? Em qualquer situação, faça como o rei Ezequias. Recorra à oração e o Deus lhe dá a vitória. Os filhos de Deus que têm uma vida de oração ativa são ouvidos por ele. Vemos isso de forma contundente na vida de Ezequias. O decreto de morte é revogado, graças à misericórdia e à oração de seu servo. Você sabe o que significa um profeta vir anunciar, profeta de Deus, vir anunciar a morte de alguém? Isso é muito sério, porque a gente sabe que Deus tem o dia da morte de cada um, ele tem os dias contados lá, 100 anos, 120, não é? E aí você sabe que é assim, não é? Você vê que tem pessoas que bebem, fumam, detona todo o corpo, mas se o propósito de viver 100 anos, vive de uma vida miserável, dando trabalho para os outros, mas só vai quando completar os dias. Por isso, plante o que é bom. Plante o que é bom. Sua boa alimentação, que estilo de vida que você tem. Estilo de vida principal é de oração. Porque sem oração não vamos a canto algum. Mas acrescente a vida de oração, a vida de meditação na palavra, a maneira de deixar o seu templo do Espírito Santo saudável. Porque se você tem 100 anos de vida, você vai viver os 100 anos dando trabalho para os outros. Se não souber se comportar de acordo com os ensinamentos da palavra, até a alimentação está aqui na palavra. Todos nós sabemos que Deus não deixou dívida de nada para a gente. Tudo que era necessário para termos uma vida de qualidade, uma vida de abundância está aqui. A gente fica falando, Jesus deu uma vida de abundância. A gente gosta de falar esse versículo, né? Que o Senhor tem vida para nós. O diabo veio para matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida de abundância. Eita, que versículo que todo mundo gosta. Saber que o versículo da salvação para as pessoas, que deve ser dito para as pessoas, é mais difícil. Como é mesmo que dizem? Eu não sei evangelizar, não. Qual é o versículo que eu vou usar? Tem vários, mas eu lhe aconselho a dizer o mais fácil. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O Pai é o nosso Deus. Ninguém vai a Ele se Jesus não levar, se Jesus não salvar. Porque quem entrega a Jesus é o Pai, mas Jesus não lança ele fora e cuida dele, da salvação, porque foi ele que morreu, que aceitou o plano do Pai e veio para nos salvar. Esse versículo de João, capítulo 14, versículo 6, como é mesmo, como você já falou, mas não estou sabendo. Porque é para fazer o bem para alguém, né? Agora, aquele que faz bem para a gente, que é nascer nosso ego, aí nós dizemos com maior alegria, todo dia estou dizendo, Jesus veio, o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida de qualidade. Pois é, ele veio para dar vida de qualidade porque ele é a palavra, e a palavra está dizendo como é que você tem vida de qualidade, sabia disso?
Ou você acha que Jesus vai destruir os princípios que o Pai deixou? Ele não veio para desfazer as leis nem os profetas. Não veio para desfazer os ensinamentos que Deus deu aqui para Israel. Deus ensinou a alimentação para Israel, Deus ensinou tudo o que é necessário para Israel. Inclusive, Deus ensinou para Israel que deveriam casar cedo, para poder não estar se prostituindo, não estar dando mais lugar para o diabo trazer doença para o corpo. Então, todos os cuidados necessários Deus deu para Israel, e nós, como igreja enxertada em Israel, não podemos menosprezar. Então, a gente tem essa coisa de vida de qualidade, maravilha, mas a vida de qualidade já está aqui, dizendo como tem preço. O preço é você fechar a boquinha, deixar de ser glutão ou glutona. O preço é esse. A glutonaria arrasa. Então se cuide. Coma o que é necessário, coma para viver e não viva para comer. Então, louvado seja Deus, porque o Senhor nos ensina tudo. Vida de qualidade. Oh, que beleza. Ah, Deus deu vida de abundância, sim. Deu porque ensinou. Você quer encontrar só o peixe na mão? Não, tem que aprender a pescar. Você quer a vida de abundância? A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus, como está escrito em João capítulo 1, João capítulo, capítulo 14, 1, versículo 14. Está escrito que ele é a palavra, então a palavra é toda para nós. Vamos lendo a palavra, vamos encontrando como é que se vive saudável, não é? Tudo certinho aqui. Aí você diz, mas não tinha academia? Não tinha academia, mas tinha chão para andar. Hoje precisa de academia porque a gente trabalha sentado, mas eles andavam. O evangelho não é você sentar numa poltrona e ali só falando, não, o evangelho era na caminhada, caminhando e salvando vidas. Jesus o tempo todo, de um lugar para outro, caminhando e salvando vida, caminhando, não tinha o carro, não tinha o avião, não é? Então, já não precisa de academia, hoje precisa, não é? Eu, por exemplo, não vou na academia porque eu aprendi a ser disciplinada. Todos os dias eu ando dentro da minha casa 1 hora, sem nenhuma motivação. Que motivação tem para andar de uma sala, de uma parede para outra? Mas eu tenho a motivação dada pelo Espírito Santo. Não é para cuidar do tempo do Espírito Santo? Então, mesmo que eu não vá para a rua andar, eu ando dentro de casa todos os dias, 1 hora, todos os dias. E ainda é pouco para o que precisa, porque quem fica muito sentado, como eu não posso fazer gravação em pé. A gravação é sentada. E todos os meus trabalhos, aconselhamento, tudo é sentado. Então, 1 hora de andança para mim ainda está pouco. Então, vamos cuidar da saúde, vamos entender que o Senhor nos dá vida de qualidade, mas Ele tem os princípios para alcançarmos essa vida de qualidade. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, os filhos de Deus que têm uma vida de oração ativa são ouvidos por Ele. Vemos isso de forma contundente na vida de Ezequias, já foi lido, estou apenas repetindo. Após a recuperação, o rei prontamente escreve seu testemunho. Conta como se sentia, como Deus restaurou. É muito importante, saibamos ser gratos a Deus. Você foi curado, seja grato. E eu falo sempre isso e tenho certeza que tem gente que está achando um absurdo falar isso. Você fazer tanta questão de mostrar sua gratidão e tem até zanga, fica até de cara de chuchu se a gente não der um microfone para dar um testemunho de 1 hora do que Deus fez. Mas é importante que você saiba que a conversa pura tem que ter atitude. Se você está tão grato assim, faça as contas de quanto você ia gastar naquela enfermidade se fosse para a mão do médico. Quanto você iria gastar, mesmo que o médico é usado por Deus para curar, mas é diferente. O médico não é Deus, ele vai ser usado e nem sempre ele vai na dimensão que Deus está falando, vai devagar. E aí tem os gastos, tem aquelas coisas todas. Você já fez o cálculo? Deu o dízimo disso aí? Entregue o que é do Senhor. Você ia gastar essa fortuna de clínica em clínica, de médico em médico, até eles descobrirem o que era, mesmo sendo indicado por Deus, mas Deus trabalha com homens que são falhos. Mesmo os filhos de Deus aqui na Bíblia, que são escolhidos por Deus, não tiveram falhas. Não foi assim?
Estava sendo usado por Deus, mas tiveram falhas, não foi? Aqui a Bíblia é cheia de homens que foram abençoados, que Deus chamou, mas que tiveram falhas. E você acha que com o médico é diferente? Mesmo sendo o instrumento da mão de Deus, que a gente sabe que os filhos de Deus que oram, Deus permite que venha para a vida deles médicos que vão ser instrumento, mas eles são homens e eles falham. Então, cada coisa no seu lugar. Se você quer realmente perfeito, você tem que adquirir essa fé suficiente para receber a cura diretamente da mão de Deus, porque aí não tem falha, nem sinal fica. Aí, às vezes, quando uma pessoa dessa que recebe a cura direta da mão de Deus, aí Deus permite que ele faça uma cirurgia, um médico abre e diz, aqui tem um lugar que tem assim uma diferença aqui, nesse fígado seu, aí você vai lembrar que foi o dia que Deus lhe curou diretamente. Só deixou o sinalzinho para que no dia que permitisse o médico olhar, o médico lhe mexer, cortar você, ele saber que existe um Deus que opera os seus filhos, que não tem nenhum defeito colateral, que tudo fica maravilhoso, que malmente um sinalzinho para a pessoa saber que ele esteve por ali fazendo a cura. Então tem que confiar em Deus, nós temos que confiar no Senhor. Sabemos que Ezequias agradeceu ao Senhor, tenho certeza que ele depositou as ofertas dele, eu acredito nisso, porque isso não vem da minha cabeça, vem da cabeça, vem do Espírito Santo, a gente ser grato não somente com palavras, mas também com atitudes. O Senhor Jesus não fez somente de palavra, ele desceu da sua glória e fez a obra completa para todo mundo ver. Ele podia mandar uma salvação diferente, que ninguém visse nada, não é? Mas ele fez de maneira que todos sabem que ele padeceu por nós e só não acredita quem está deixando se levar por as coisas desse mundo. Não é que não acredite, porque prefere viver os prazeres do mundo. Mas está na cara que Jesus Cristo deu a sua vida, foi atitude, não foi conversa. Uma atitude que já se sabe que ninguém faria, só ele. Carregar os pecados, que numa pessoa só já é muito, imagina os pecados da humanidade, tudo sobre ele. Ao ponto de que o pai teve que afastar naquele momento, porque ele tinha que morrer, só tinha que estar morrendo com aqueles pecados, levando com ele, e o pai não podia estar presente onde tem pecado. Se afaste, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E você já sabe, por causa do meu pecado e do seu, por alguns segundos, o nosso Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, teve que se afastar dele. Então, a ele toda a honra e toda a glória. Não vamos deixar de ter gratidão somente com. Não vamos ter gratidão somente com conversa. Vai à frente do povo falar que Deus curou, com o microfone na mão, na maior alegria. Por favor, tenha a alegria de fazer os cálculos, dizer, meu Deus, eu ia gastar 10 milhões nessa cirurgia, nessa obra toda, de período de estar em hospital, de clínica, viagens e tudo. Aí, Senhor, eu vou te dar o dízimo desses 10 mil que eu ia gastar. Entregar, devolver para o Senhor. Isso é uma coisa tão fácil de pensar, mas se tratando de tirar para dar, a gente não pensa, mas se fosse para ganhar, no instante a nossa cabecinha ia processar isso e ia querer. Mas como é para entregar, e principalmente o que não é nosso, é de Deus. Tudo que você ganha deve devolver para o Senhor o dízimo. Você ganhou, foi um prêmio, um milagre muda a nossa história, um milagre muda a nossa mente. E não podemos, de maneira nenhuma, passar batido só com conversa na frente da igreja. Entenda isso. Mas não está escrito assim na Bíblia. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Se o Senhor quer o dízimo, quer que devolva, como é que você ganha esse dinheiro? Você ganhou. Deus tomou a sua frente, curou você, você não gastou, ficou com dinheiro na mão e você não devolve o dízimo? Ah, mas eu não ia fazer pago, não ia ser particular. Aí é outra história. Se você não ia fazer particular, se não ia ter gasto nenhum, não gastou nada, mas se você não ia fazer particular, mas se você subir e desceu viajando, gastou dinheiro de transporte para cima e para baixo, uma porção de gasto aí, e Deus tirou de você passar por isso, curou de uma vez com a mão nele direta, também não vai ser 10 mil, eu acredito que você idas e vinda para uma cirurgia em tal lugar que talvez sua cidade não faça, você não vai gastar esse dinheiro todo que você ia gastar se fosse particular. Mas, de qualquer maneira, teve despesas, calcule e dê o dízimo, entregue o dízimo.
Seja grata de verdade, não é grato somente com conversa, não. Grato com o coração, com todo ser. Aí tem atitudes. Quando a gratidão é sincera, tem atitudes. Você já viu a pessoa agradecer a outro somente com conversa? Não, a gratidão, no mínimo, você vai abraçar, vai beijar, vai dar uma lembrancinha, não vai deixar as pessoas que você tem gratidão de alguma coisa simplesmente com conversa. Sempre a pessoa que é grata está sempre preparando uma lembrancinha para aquela pessoa que está agradecida do que aquela pessoa fez. Eu vou falar aqui uma coisa muito interessante aqui, que eu gosto de falar, não tenho nada escondido. Eu tenho pessoas que passaram pelo ministério que elas me elogiam por aí, que se não fosse eu, a família estava detonada, porque a minha área mais é de família, eu falo sempre de família, e o casamento foi restaurado, e os filhos, e depois elas dizem que onde passa, saiu do ministério, porque não gosta da maneira como nós atuamos, igreja em célula, ter célula, não quero ter célula, não quero ter discipulado, então eu saí por causa disso, porque tem trabalho e eu não quis ficar, mas a senhora realmente mudou a minha história, minha família está assim, está assada. Eu fico ouvindo assim, com a vontade de abrir a boca, eu digo, isso é gratidão, é? Passou aquele tempo todo usando o meu tempo, indo para minha casa, ouvindo tudo que eu tinha de aconselhamento para poder ter essa vida agora restaurada. Recebe essa bênção, filho abençoado, toda a família abençoada, e depois fica me dizendo que onde passa, fala bem de mim. Isso é para falar ou para ter atitude? Era para ver que quando na Bíblia se ia um profeta, se dava oferta. E essas pessoas de hoje, a gente conversa, não tem oferta nenhuma para entregar. Não, a gente não exige isso, nem as pessoas têm essa consciência de dar uma gratificação pelo tempo que a gente dedicou ali para com aquela pessoa. Porém, um caso desse, que a pessoa sai falando por aí, isso é coisa triste. Conversa fiada, é porque eu devo tudo a você, porque você foi uma pessoa na minha vida, eu só saí daí porque eu não gosto de igreja em célula, mas você foi isso, e cadê a oferta? Era para todo mês lembrar, não, hoje eu vou levar a oferta para minha profeta, mudou a minha história, hoje eu estou aqui feliz com a minha família, vou lá levar a oferta dela. Essas pessoas assim, elas ficam aí desorientadas, só falando bobagem, não vai a canto algum, porque não sabe ser grato. E para Deus, tudo é gratidão. O Senhor quer gratidão. Então, em nome de Jesus, sejamos como Ezequias, né? Sejamos gratos, tenho certeza que ele deu a ofertinha dele, a ofertona ao Senhor. Não está registrado aqui, mas pela maneira como ele se humilhou diante de Deus, no mínimo aquele holocausto, né? Aquela ovelha, aquele, aquela oferta ao Senhor, como era na época, não é isso? E os dízimos também devolvidos, é claro. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.